Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live e hoje o assunto vai ser platô de performance, beleza? Quem vai estar vendo na gravação, hoje vai ser uma live inteira falando sobre platô de performance, né? A live basicamente vai se dividir em alguns pontos, vai ser o que é platô, né? Como identificar um platô de performance, por que o platô de performance acontece e aí depois como fazer para sair dele, tá legal? Então hoje a live ela vai ser bem estruturadinha, para a gente dissecar essa questão do platô de performance, beleza? Thiago já está por aí, o Léo também. E aí vamos dando um tempinho para começar de fato. Às vezes eu já começo logo de cara, mas é bom esperar. Everton já chegou por aí. O platô de performance, ele só acontece, já vou logo falando aqui já. O platô de performance ele só acontece com quem já está numa carga de treinamento grande, quem já está numa linha de treinamento já há algum tempo. Não vai acontecer com quem está começando, beleza? Não vai achar que de repente a pessoa que treinou 3, 4 meses já vai chegar num platô de performance. Não, né? Platô de performance é uma coisa um pouco mais séria. Comecei a treinar, estou há 5 meses treinando firme e já cheguei no meu platô de performance. Não é assim tão simples, beleza, Everton? Thiago Scott chegando aí. E é interessante porque com os meus alunos da assessoria, eu vou modificando o treino, eu estou sempre mudando, estou sempre incluindo alguma coisa, estou sempre conversando com eles. Então, naturalmente, eu já vou evitando que aconteça o platô de performance. Naturalmente, eu quero que não chegue a esse ponto de os meus alunos identificar platô de performance. Né? A gente já vai fazendo de tudo para evitar. Pessoal, só confirma para mim se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir bem, tá dando para enxergar direito, a iluminação tá boa, né? Confirma aí para mim, tá legal? Porque aí eu já começo a mandar lenha porque tem bastante assunto, né? Essa live, inclusive, era para ter sido feita na semana passada, né? Até foi ideia do Paulo, né? Meu aluno Paulo. Aí eu adiei essa live para falar semana passada dos fatores que podem influenciar a sua performance, né? Porque aí muitos daqueles fatores vão fazer com que você entre no platô de performance. Obrigado, Junior. Cara, muito bom. Antes eu usava um microfone de lapela para fazer a live, aí eu percebi que o microfone de lapela estava dando atraso, né? Então agora eu uso o áudio do próprio celular, que aí tá dando certo, beleza? Então, primeiro passo, vamos para a definição do que é platô de performance. Definição, vamos definir aqui, ó. O platô de performance é quando você tem um processo de evolução, né? Você evoluiu, começou a treinar, ou de repente você estava um baita tempão dando só rolê, aí resolveu treinar sério, aí você teve um nível de evolução, né? Aí chegou no momento, você estabiliza e não consegue evoluir mais. De repente você chega no momento em que a evolução ela para de acontecer, né? E pior ainda, ela pode decrescer, ela pode diminuir. Isso vai acontecer por alguns fatores, mas o importante é saber que quando você entra num platô de performance, você para a sua evolução. Simplesmente por mais que você treine, por mais que você se esforce, vai continuar naquele platô. Legal? É uma semana, né? Às vezes o pessoal fica preocupado, né? Faz um treino forte no sábado, vai no outro sábado e faz o mesmo treino, dá o mesmo resultado, aí já pensa que está ali num platô de performance. Quando na verdade não, para identificar, para caracterizar um platô de performance, isso tem que acontecer durante algumas semanas, durante um mês. Aí a pessoa está ali se esforçando e não tem resultado, não consegue ver diferença, aí dá para caracterizar que ele entrou num platô de performance, tá? Porque ele está estagnado mesmo, ele não evolui. Tá legal? Aí mais para frente eu vou falar como a gente pode identificar. Então o platô de performance é o momento em que a sua evolução para. Né? Mas para isso você tem que ter tido um ganho de performance anterior, né? Para isso você tem que ter vindo de um treinamento forte, para isso você tem que ter tido um treinamento organizado, para falar assim, eu estou num platô de performance. Não adianta de repente você achar que começou a treinar agora com pouco tempo e aí já vai entrar num platô de performance de forma rápida. Não, isso não vai acontecer, beleza? Agora, quando que vai acontecer? Né? Por que acontece?
Por que a gente chega nesse platô de performance? Mesmo se esforçando demais, mesmo se empenhando no treinamento, mesmo tomando suplemento, mesmo estando com a bike boa, vai chegar um momento que de repente você vai parar de evoluir. Vai chegar um momento que você vai estagnar. Tá legal? Eu levantei alguns pontos aqui. O primeiro fator que pode fazer com que você entre no platô de performance é um longo período de treinamento. Um longo período de treinamento. Quando você já está há muito tempo treinando, quando você já está há um ano de treinamento, 1 ano e meio de treinamento, e aí isso pode te dar um período de platô. Por quê? Porque o seu corpo ele já foi se adaptando àquele treinamento. O seu corpo ele já entendeu aquele estímulo que você está dando e ele simplesmente vai parar de responder. Tá legal? Então, todos nós que estamos há um longo período treinando, todos nós que estamos há meses envolvidos no treinamento, podemos enfrentar esse platô de performance. Tá legal? O outro fator, treinos iguais. Treinos iguais, ó. Aí, boa noite, Altamiro, beleza? Ó, aí o que acontece? Conforme a gente vai treinando, se você vai treinando muito tempo e os seus treinos são todos iguais, o que vai acontecer? O seu corpo não vai ter uma resposta diferente. Então aí eu já vou jogando 2 fatores que podem fazer com que você entre no platô de performance. Um longo período de treinamento. Aí se nesse longo período de treinamento não houve variação dos treinos. Se todos os dias você vai lá, faz o mesmo estímulo, todo dia você faz o mesmo caminho, todo dia você faz da mesma forma, o seu corpo no início vai responder bem, aí depois chega um momento que ele para. Então, somadas as duas coisas, um longo período de treinamento com os treinos iguais, vai fazer com que você entre no platô de performance com grande possibilidade. Beleza, Mauro? Tá? Outro fator, a falta de estímulos. Falta de estímulos. Por que falta de estímulos? Vamos imaginar o seguinte, imagina aqui, ó, a pessoa sai para pedalar, e a pessoa sempre pedala numa intensidade ali, vamos chamar de moderada para forte. Numa intensidade que ele consegue manter durante 1 hora, 2 horas, uma tocada forte. Vamos imaginar que a pessoa já evoluiu, a pessoa está bruta, o ciclista ele já desenvolveu bastante a sua força. Só que aí todo treino que ele faz ali, ó, pam, 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 na mesma tocada sempre. Qual é o estímulo que o corpo dele está recebendo? Aquele pam, 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 pam. Então o que está faltando aí? Está faltando um estímulo a mais. Está faltando aquele momento em que o cara vai ficar ofegante, aquele momento que às vezes os meus alunos me falam que sentiu o gostinho de sangue na garganta. Aquele momento em que você vai dar tudo que tem. E aí esses momentos são poucos períodos que acontecem durante o treino inteiro. Só que se não acontece em nenhum momento e você está sempre trabalhando forte, mas um forte que é sustentável por longo período, você vai acabar entrando num platô de performance, porque está faltando aquele estímulo, está faltando aquela dose a mais, está faltando mostrar para o seu corpo um nível acima de trabalho. Porque é na hora que você mostra para o seu corpo um nível acima de trabalho que ele vai ter uma resposta adaptativa legal. Que ele vai perceber, opa, a coisa está entortando, a coisa está ficando mais forte, eu preciso reagir. É assim que vai funcionar. Então, ó, vai somando os fatores, ó, porque ocorre o platô de performance. Você treina há muito tempo, você faz todos os seus treinos iguais e está faltando um estímulo, está faltando ali aqueles tiros, está faltando aquele momento em que você fica ofegante, você vai entrar no platô de performance. Eu li um artigo que é muito interessante, que ele falava da síndrome da zona 3. Eu achei muito bacana esse termo, até foi a primeira vez que eu vi. Eu não sei se alguém já ouviu, se vocês já ouviram esse termo aí, coloquem para mim também, para eu saber. Por quê? Síndrome da zona 3 é aquele cara que sai sempre para treinar forte, né? Zona 3 é um treino forte, ele sai sempre para treinar daquela forma, só que ele não consegue subir um patamar acima, porque ele está sempre naquela. Então ele entra naquela região, é duro falar zona de conforto, porque essa pessoa está treinando com força, essa pessoa está treinando com intensidade, mas é uma região que o corpo dele já está confortável, está faltando aquele estímulo. Então a nossa batalha vai ser sempre para fugir dessa zona 3, ou não para fugir da zona 3, para fugir dessa síndrome da zona 3, que eu achei bem legal esse termo.
Então, se vocês estão sempre saindo para treinar e estão sempre ali, ó, no controle da situação, em alguns momentos tem que dar pancada, em alguns momentos você precisa dar uma diferenciada. Meus alunos não, meus alunos já vão seguir na planilha e na planilha está acontecendo tudo isso daí, beleza? E aí o outro fator, que esse aqui é complicado, tá bom? Porque vai chegar em um momento em que você vai ter atingido o seu limite fisiológico. Porque todos nós, né, na semana passada eu falei que a genética é um fator determinante para a sua performance, é um fator que vai definir a sua performance. Então, você vai ter um momento que vai chegar no seu limite fisiológico, né? Porque, ó, vamos lá, quais são os fatores fisiológicos que definem a performance? O seu VO2, a sua tolerância ao lactato, as suas fibras musculares, a irrigação sanguínea, a sua capacidade de produzir força, tudo isso vai ter um limite, e um limite determinado geneticamente. Aí se você está treinando, fazendo tudo certo, em algum momento você vai chegar nesse limite fisiológico, vai chegar no momento em que você atingiu o teto. Vocês acham que os atletas de ponta lá, Mathieu Van Der Poel, Nino Schurter, do Avancini, vocês acham que eles não chegaram no nível fisiológico dele, no limite fisiológico? No ponto em que o corpo deles já não tem mais para onde recorrer, né? Os vasos sanguíneos já estão totalmente irrigados, já chegaram no seu VO2 máximo de forma plena, já atingiram totalmente a sua capacidade de metabolizar o lactato. Isso aconteceu e vem acontecendo com eles. Aí existe um processo que eles vão fazendo para continuar a evolução. Mas nós aqui, nós podemos também atingir nosso limite fisiológico, né? Porque a nossa genética ela vai determinar a nossa capacidade. Então esse de repente vai ser o ponto mais difícil. Porque enquanto eu estou falando do treinamento, enquanto eu estou falando do tempo que você treina, enquanto eu estou falando dos estímulos, enquanto eu estou falando disso daí, é coisa que facilmente dá para acertar no treinamento. Mas quando a gente fala do limite fisiológico é diferente. E por que eu faço questão de falar isso? Porque a pessoa, de repente qualquer um de vocês pode pensar que a evolução vai ser constante a vida inteira. Vai pensar que vocês vai ficar evoluindo a vida inteira, evoluindo. Mas não vai acontecer. Vai chegar um momento em que não é nem um platô de performance só. Vai chegar um momento em que você chegou no seu limite. Chegou no limite do seu corpo. Chegou no limite do que você consegue produzir de potência, produzir de energia. E aí tem algo que você vai fazer para driblar essa situação. Que aí vai ser no final da live que eu vou entrar em como resolver o platô de performance. Tá? Pessoal, se eu tá sendo claro até aqui, vai mandando um soquinho, coração, dá um sinal aí para mim, tá? Que tá sendo claro. Porque o platô de performance você atinge depois de um longo tempo de treinamento, você atinge quando seus treinos estão sendo iguais, você atinge quando tá faltando estímulos intensos, ou você vai atingir quando você chega no seu limite fisiológico, beleza? Dá um sinal aí que tá tudo ok, que aí eu vou passar para o próximo tópico. Porque eu dividi a live de hoje em 5 fatores. O que é o platô, tá? Quando ocorre, e agora por que ele ocorre é o que eu vou falar. Por que ocorre o platô de performance? Né? Por que ele ocorre? O que determina? Né? O primeiro fator, no treinamento, nos livros de treinamento, a gente chama de síndrome da adaptação geral. Né? Parece nome de doença, mas não é nome de doença, é o que faz o nosso corpo adaptar. Síndrome da adaptação geral. Todo estímulo que nós damos para o nosso corpo, ele vai se adaptar. Isso eu já falei. Se nós for mudar lá para o sul, vai vir um estímulo do frio, eu vou me tornar mais resistente ao frio. Né? Se eu nasci numa região de calor, com o tempo o estímulo do calor vai me fazer ficar ali, suportar melhor o calor. E assim é da mesma coisa com o treinamento. Então, conforme a gente vai fazendo o treino, a gente vai dando estímulos para ele. Tá? E na medida que a gente dá estímulo, o nosso corpo ele vai se adaptar. E a intenção dele não é só se adaptar e ficar mais forte. O nosso corpo ele não quer ficar mais forte. O nosso corpo ele quer se adaptar
e procurar uma maneira de parar com aquilo. Né? Ele quer estagnar, ele não quer, porque a evolução, ficar mais forte, significa maior gasto de energia. E o nosso corpo ele não quer gasto de energia, o nosso corpo quer economia de energia. É isso que o nosso corpo quer. Então, quando a gente está ali no processo de adaptação, ele vai se adaptar ao que nós oferecemos para ele e só. E só. Se a gente oferecer um estímulo para o nosso corpo de pedalar 25 por hora, ele vai se adaptar ao estímulo de 25 por hora e só. Ele não vai naturalmente criar uma potência, uma força para pedalar 30 por hora, porque o nosso estímulo foi pedalar a 25 por hora. Se nós estimulamos, a mesma coisa, se a gente estimulou, aumentamos o estímulo, estimulamos o nosso corpo a pedalar a 30 por hora. Então, esse 30 por hora está sendo nosso estímulo. E é somente nele que o nosso corpo vai se adaptar. Não tem aquela coisa de, nossa, eu estou pedalando sempre a 30 por hora. Às vezes o pessoal pensa assim, né? Se eu faço um pedal de 100 km a 30 por hora, se eu for pedalar 50, eu consigo pedalar 35. Não, mas não vai ser bem assim, porque você está dando uma informação para o seu corpo que a velocidade máxima que você trabalha é 35 por hora. E aí é 35 por hora, o seu corpo vai se adaptar ali. Então, a síndrome da adaptação geral vai fazer com que o nosso corpo se adapte ao estímulo que nós estamos dando. O estímulo que nós estamos dando é esse. Tá? Então, um dos motivos que o platô de performance vai acontecer, lembra que eu falei lá? Se treinar durante longos períodos com treinamento igual. Se você está dando o mesmo estímulo, você vai ter o mesmo resultado. Grava isso na cabeça. Se você está dando o mesmo estímulo, você terá o mesmo resultado. Pensa sempre isso, tá? E aí depois um outro fator que vai fazer com que aconteça o platô de performance é as limitações, né? Limitações. Porque todos nós temos limitações, né? Coisas que nos impedem, coisas que nos atrapalham. E as nossas limitações, eu poderia vir aqui e fazer uma live só das limitações que podem nos prender. Mas eu coloquei só 3, acabei colocando só 3 porque eu acho que vai engrenar vai entender na sequência da live aqui. Um limitador, fator tempo. O fator tempo, ele vai ser um limitador para você sair ou não do platô de performance. Por que eu digo isso? Vamos imaginar que você tem a pretensão de competir na categoria Pro. Né? Você quer competir na categoria Pro, categoria Elite, você quer estar entre os grandes. Só que aí o que acontece? Quando vai ver na sua semana de treino, você não consegue tirar mais do que 1 hora de treino 3 vezes no meio da semana e só consegue pedalar no sábado de manhã por 3 horas. Será que essa quantidade de tempo vai ser suficiente para você conseguir evoluir de um nível para competir de igual a igual com os prós? Né? Então o fator tempo ele é um determinante se você vai conseguir ou não sair do platô de performance. Porque às vezes você vai precisar aumentar o seu volume, às vezes você vai precisar treinar mais e simplesmente você não vai ter o tempo para treinar mais. Então, o tempo que você tem disponível para realizar o treino é um fator limitante. E os fatores limitantes, vocês têm que ficar atento com isso, porque ele determina os seus objetivos também. Se Deus quiser, vai estar voltando as competições agora, né, daqui para o final do ano. E aí muitos alunos meus vão ter que fazer a decisão se vão competir em categoria Pro ou se vão competir em categoria Esporte. E aí o tempo é um determinante da escolha que ele vai fazer. Cara, você tem tempo para treinar, para ter o estímulo necessário para estar na categoria Pro? Não tem. Então beleza, vamos ser felizes na Esporte, né? Vamos se dar bem na Esporte. Agora não, você tem o tempo necessário para treinar para a categoria Pro? Né? Tudo bem, porque se você entrou no platô de performance, de repente você vai precisar de uma carga de treino maior, tá certo? Aí um outro fator que vai ser um limitador, né? Eu já comentei aqui da genética, né? A genética vai ser um limitador seu, sempre, né? Pensa assim, nós somos diferentes, nós somos seres individuais
biologicamente, tem muita diferença entre eu, entre você, entre qualquer pessoa. Então, quando nós temos o nosso treinamento, vai chegar num ponto em que a gente chega no nosso limite. Isso é a genética. Então, o tempo que você tem disponível para treinar é um fator limitante para você, a sua genética é um fator limitante para você, e aí vem o outro que é o recurso. Né? O quanto de recurso você pode empregar para conseguir sair do seu platô de performance. Porque vamos lá, de repente você tem um tempo para treinar, ajustou o volume de treino, de repente você tem corpo ainda, você tem substância para evoluir, cara, mas tá faltando nutriente no seu corpo, tá faltando energia e você precisa suplementar. Você tem recursos para entrar com uma suplementação, porque em alguns momentos vai precisar ou da suplementação ou de uma alimentação natural que seja melhor. De repente ela vai ser mais cara, você vai ter recursos. Ou de repente o recurso vai entrar para você ter cuidado do seu equipamento. Né? Então um recurso, se você ter ou não um recurso, é um fator limitador para você sair ou não do seu seu platô de performance. Porque o que acontece? Imagina o seguinte, a pessoa está lá treinando, 3 semanas, beleza, 3 semanas treinando bem. Aí ele teve um problema com a bike, já quebrou o treino uma semana até ele arrumar. Né? Aí quebrou a evolução. Aí de repente ele tem mais 3 semanas, faltou alguma coisa, faltou o suplemento, faltou a creatina, sei lá o que a pessoa vai estar tomando. Já vai dar uma destabilizada. Então, às vezes, para vocês saírem no platô de performance, não é só o treinamento, é também tudo aquilo que está rodeando você com o seu treino. Né? Tem os fatores fisiológicos do platô de performance, mas tem também os fatores que são aquele... lá na outra live, vai lá na outra live que está lá no YouTube, 14 fatores que afetam a sua performance. Todos aqueles fatores vão fazer com que você possa entrar no platô de performance e ficar ali. Tá legal? Porque você tem que sempre estar trabalhando. Tá legal? Então eu só queria colocar esses fatores que limitam. E aí tem muito mais fatores que limitam. E aí você tem que procurar qual é o fator que está te limitando. Beleza? Porque o treinamento é uma constante. O treinamento é uma constante. Tipo assim, agora está tudo bem, eu preciso analisar o que eu preciso melhorar, e aí você vai crescendo com o treino. Não adianta a gente pensar que vai ser uma linha reta, que não vai. Beleza? Agora vamos lá. Ó. Como identificar se você entrou ou não em um platô de performance? Como identificar? Né? E outra, se vocês quiserem mandar pergunta, quando eu terminar aqui, eu respondo a pergunta de vocês. Tem um pontinho de interrogação ali embaixo. Vocês podem mandar a pergunta de vocês no ponto de interrogação. Na hora, de repente eu falei alguma coisa aqui, vocês não estão querendo interromper. Aí manda a pergunta no ponto de interrogação que no final da live eu vou respondendo. Tá? A gente pega e bate um papo. Beleza? E outra, conforme eu estou falando aqui, para que eu saiba que o ritmo tá bom, que as informações estão boas, vai clicando no coração, vai dando um soco, vai me dando um sinal de vida. Ou teve dúvida, vai colocando, a gente vai conversando. Beleza? Eu coloquei uma enquete nos stories perguntando se a pessoa já entrou ou não no platô de performance. Cara, muitas pessoas já entraram no platô de performance, muitas pessoas já tiveram esse problema. Né? Então, de repente, essa live aqui está sendo interessante para muita gente. E também clica no avião, manda para seus colegas essa live. Depois vai ficar salva no YouTube para vocês poderem assistir depois ou compartilhar no grupo lá de vocês, beleza? Agora, como identificar? Identificar pode ser um grande problema, porque já tive pessoas, alunos até, que chegaram para mim falando assim: nossa, Marcos, eu tô achando que eu não tô evoluindo. Eu chegava assim: nossa, Marcos, eu acho que 2 meses atrás eu estava mais forte, mas a pessoa está falando que acha, né? A pessoa não tem certeza. E para definir se você está ou não em um platô de performance, é só avaliando. É só avaliando. Você precisa estar num processo de avaliação constante. Você precisa estar sempre controlando os fatores que envolvem no seu treino. Só assim você vai poder definir se você está ou não em um platô de performance. Não dá para ir no acho. Não dá para ficar levantando suposição.
se você está treinando, se você tem um desejo de evoluir, você precisa estar sempre avaliando seu treinamento. E aí como que você vai avaliar? Você pode fazer treinos de contrarrelógio que nem a gente faz na assessoria. Na assessoria, mais ou menos a cada 2 meses, a gente faz ali um teste de contrarrelógio para ver se a pessoa evoluiu, para ver se a pessoa está na mesma, para ver se a pessoa caiu, porque às vezes cai, né, o nosso rendimento. Então, periodicamente é necessário estar fazendo avaliações. Avaliações em segmentos do Strava, avaliações do seu nível de cansaço, ficar sempre observando a sua frequência cardíaca durante os treinos, né? Então você precisa estar se avaliando constantemente, tá legal? Agora, um outro fator, que é uma coisa que a gente vai começar a fazer no próximo mês na assessoria, que é o diário de treinamento. Diário de treinamento. Então os meus alunos, no próximo mês, quando virar, nós vamos começar a fazer diário de treinamento. A gente vai começar a registrar, eles vão começar a registrar para mim diariamente o que está acontecendo com o treino. É uma forma de saber o que você fez. Porque eu não falei aqui que precisa fazer mudança, eu não falei aqui que precisa alterar os estímulos. Então, se você está treinando e não está evoluindo, alguma coisa precisa ser mudada, alguma coisa precisa sair fora para entrar outra. E você só vai saber o que precisa mudar se você souber o que aconteceu. Você só sabe, nossa, eu preciso treinar mais subidas, né? Mas quanto de subidas você treinou no mês anterior? Quanto você subiu no mês anterior? Eu preciso melhorar minha força, a minha potência. Mas vem cá, mas você fez treinos de força e de potência? De repente você está lá fazendo um monte de treino de força e aí você acha que você ainda precisa melhorar a força, sendo que você estava treinando muita força. Então ter um diário de treinamento, ter anotado ali tudo que você vem fazendo, vai ter uma relevância enorme. Para quando você sentir que entrou, vai lá, você já se avaliou, né? Você se avaliou, sentiu que de fato está no platô de performance, e aí o que vai acontecer? Você pega e vai analisar tudo que você vem fazendo, né, ao longo das semanas, ao longo dos outros tempos, né? Tava dormindo, saiu para treinar e dormiu bem, teve um resultado. Dormiu mal, saiu para treinar, teve outro resultado. Tinha um treino intervalado para fazer, não fez, porque não estava bem. Aí depois no outro dia fez outro treino intervalado, não fez, não estava bem. Ter isso anotado, que é o que a gente vai fazer na assessoria, ter tudo isso anotado vai fazer muita diferença quando de fato você perceber que o platô de performance chegou. Então avaliar como você está é muito importante. A avaliação é um dia, você vai lá, hoje eu vou fazer o meu contrarrelógio, vai lá e dá uma pancada e vê como é que você está. Você avaliou, você viu a sua performance. Aí o que acontece? Você vai utilizar depois o monitoramento do seu treino para entender o resultado da sua avaliação, para entender aquele tempo que você fez. Porque muitas vezes o seu tempo caiu, mas não caiu porque você está mais fraco. Caiu porque naquele momento o seu treinamento estava diferente. Caiu porque naquele momento você estava com uma carga de treino grande, estava mais cansado. Ou caiu porque foi o contrário, você teve uma redução da carga de treino, aí seu corpo começou a entrar em repouso. E você fez um tempo menor no seu dia de avaliação. Então por isso que o diário de treinamento ele vai ser importante. Tá? Eu vou mandar um arquivo, os meus alunos que estão aí, eu vou mandar um arquivo para vocês, que aí vocês vão começar a preencher diariamente. Aí sempre que eu tiver uma dúvida em relação ao que vocês vêm fazendo, vocês vão tirar uma foto para mim e vão mandar o diário. Porque tem aluno que está extremamente focado na assessoria, porque está grudado nas competições. Tem aluno que está um pouco mais tranquilo. Mas de qualquer forma é interessante saber o que foi acontecendo. Tem um arquivo. Marcos, mas lá no Strava todos os pedais estão salvos. Marcos, lá no Sysrun mesmo está tudo salvo lá. Claro que tá. Mas o diário que eu vou preparar para vocês, meus alunos, é uma página, um dia. Você bate o olho, vê seu mês inteiro. Você bate o olho em 2 folhas, você vê 2 meses. Na hora que eu bater o olho em 3 folhas assim, eu vejo o que aconteceu em vocês durante 3 meses. É diferente de eu ter que clicar em vários arquivos, não, vejo tudo. Aí eu vou saber como
como que vocês acordaram no dia, como que vocês terminou em cada treino. Vai ser um processo que vocês vão ver que vai dar uma guinada no treino de vocês, beleza? Então aguarde. Provavelmente, acho que semana que vem eu já envio esse documento para vocês entenderem como é que funciona, tá? Porque monitorar o treinamento é fundamental, tá? E outra, né? Quando você pega, você faz um treino, você chega lá na sua casa, se bem que vai ficar muito trabalho para vocês, né? Que os meus alunos têm que fazer o treino, depois tem que mandar um feedback para mim, ou responder o que eu já perguntei, e vai ter que fazer uma anotação aí no diário. Mas vale a pena, tá? Então vamos lá. Então, como identificar? Você tem que ter um processo de avaliação e você tem que ter um processo de monitoramento. Quando você achar que estagnou, quando você achar que está sem evoluir, vai lá nos dados, checa para ver o que está acontecendo e para saber o que precisa mudar. Beleza? Tá tudo bem? Dá soquinho aí para mim, dá coração. Me diz se vocês estão entendendo. E me fala também se vocês já tiveram a impressão que já entraram no platô de performance, o pessoal que está aqui. Fala para mim se já entrou no platô de performance já. Porque platô de performance é complicado, gente. É complicado, porque só vai acontecer quando você está há bastante tempo treinando e treinando forte, né? Cada vez que dá uma quebra no seu treino, eu tava treinando 4 semanas, aí de repente caiu 2 semanas de treino, aí você voltou, não dá para dizer que é um platô de performance, dá para dizer que é uma reação adaptativa normal. Beleza, Altamiro? Valeu. Agora, ó, como sair do platô de performance? Isso já estamos com 30 minutos de live, meia hora. Como sair do platô de performance? O que fazer? O Altamiro já entrou já, né, Altamiro? Então, ó, vamos nunca, né? Mas Ricardo, né? Ricardo, você tá meio descansado agora, né, Ricardão? E agora que eu vou tomar mate, né? Vou tomar chimarrão. Faz tempo que eu queria tomar um chimarrão, né? O pessoal do sul toma chimarrão, manda lá as fotos. Aí eu tinha visto já o Ricardo tomando, agora foi o Pablo que tomou. O Thiago fez uma propaganda, então agora eu vou tomar chimarrão também. Ó, vamos lá. Entrou no platô de performance, quer sair do platô de performance. O que você tem que fazer? Provocar mudanças. Primeira mudança que você vai fazer, que você vai analisar o seu volume de treino. Quantas horas você treina por semana e quantos quilômetros você treina por semana. Beleza, Ricardo, eu vou mandar o endereço para você. Quanto tempo vocês treinam? Esse é o primeiro ponto que vai analisar. Eu treino 100 km por semana. Eu treino 120. Quantas horas? Eu treino 10 horas por semana, treino 12. Enfim, você vai pegar essas informações. Aí vai pegar e vai olhar para você mesmo. Eu consigo mudar? Consigo aumentar esse tempo, esse meu volume de treino? Sim ou não? Né? Sim ou não? Ponto. Né? Se consegue, beleza. Se não, você vai se virar com o que tem. Aí depois você faz outra pergunta. Esse volume de treino, ele está grande para mim já? Ou ele está bom? Ou ele está agradável? Por quê? Pode acontecer de você já estar com volume grande. Vamos lá, de repente você está treinando umas 25 horas por semana. Cara, e de repente 25 horas já é bastante tempo. De repente uma boa saída é diminuir o seu tempo em cima da bike. Eu fiz isso com o Scott, não sei se o Scott está aí ainda, mas eu tirei um dia de treino da bike do Scott. Não porque estava no platô de performance, imagina, mas porque eu queria mudar, já queria mudar antecipadamente. Já queria fazer essa mudança, tirei um dia de treino dele, botei lá o funcional. Funcional forte, funcional pesado, para já mudar o estímulo. Então mexer no seu volume é um dos primeiros passos. Né? Porque se você identificar, se o seu volume é pequeno, se você já treina pouco, vamos imaginar que você treina 3 vezes por semana, 1 hora na terça, 1 hora na quinta, 3 horas no sábado. Cara, fica difícil, né? Depois que é assim, vamos lá, deixa eu organizar o pensamento. A pessoa que começa a treinar nessa estrutura, 1 hora na terça, 1 hora na quinta, 3 horas no sábado, ele vai ter uma evolução. Quando ele começa a fazer o treinamento, ele vai ter uma evolução. Depois que ele está alterando os estímulos, ele vai ter uma evolução, mas vai chegar um momento em que essas
5 horas semanais, estou mostrando 3 porque são 3 dias, vai chegar um momento em que essas 5 horas semanais não vai ser mais o suficiente para evoluir. Vai chegar um momento em que essas 5 horas semanais não dá conta. Tá legal? Você já chegou no limite da adaptação que aquelas 5 horas pode te propor. Então aí você vai sentar, vai analisar, eu consigo aumentar o meu volume, sim ou não? Eu quero ter uma performance maior, porque essas 5 horas ela vai te dar um platô, não tem como. Porque essas 5 horas acabou, só dá para chegar até ali. A mesma coisa se o cara treina 15, a mesma coisa se o cara treina 20. Vai chegar no momento em que o volume de treino vai chegar no limite dele, beleza? Aí tá bom, você analisou o volume de treino, tá? Se o problema estiver ali, você já resolve, né? Ou aumenta um pouquinho o volume de treino, se o seu volume é muito baixo. Se o seu volume está exagerado, esticado demais, você diminui. Então já faz a primeira alteração ali no volume de treino, beleza? Aí a segunda, aí vamos para a intensidade. Intensidade é quanto tempo da sua semana você está ali, ó, fazendo força mesmo, quanto tempo você está ofegante, quanto tempo você está em cima da bike com dificuldade. Essa é a intensidade. Quanto tempo da sua semana você está passando em alta intensidade? Aí você vai avaliar isso, né? Quanto tempo da sua semana você está passando no limiar anaeróbico? No limiar anaeróbico é aquela situação de tiro, aquela situação de força extrema, aquela situação que você não consegue manter por muito tempo. Você vai analisar tudo isso. Aí analisa também quanto tempo você está passando, vou falar aqui de Z4, quanto tempo você está passando naquela intensidade que você consegue manter, intensidade forte que você consegue manter por 10 minutos, por 4 minutos. Então você vai analisar quanto tempo intenso de fato está tendo no seu treino. Se você chegar na conclusão de que você está treinando mais na região moderada, você vai ter que aumentar a intensidade. Tá legal? Você vai ter que aumentar a intensidade para dar um novo estímulo para o seu corpo, para mostrar para o seu corpo de que ele precisa responder a uma carga maior de treinamento. Aí carga, gente, quem lembra de umas lives que eu fiz anterior, quando a gente fala carga, é a soma de volume e de intensidade. Tá? Então, se você identificar que você está trabalhando com pouca intensidade, você vai ter que aumentar. Se você identificar que você está trabalhando sempre com os mesmos estímulos, com o mesmo nível de força, você vai ter que mudar. Então, você mexe no seu volume, você mexe na sua intensidade. Ah, Marcos, mas como que eu vou saber se eu treino numa intensidade forte ou não? Se você usa frequência cardíaca, você vai lá. Aí sim você pode utilizar aquelas questões de zonas de frequência cardíaca para ver quanto tempo você estava passando em cada uma das zonas para fazer essa análise. Se você não tem zona de frequência cardíaca, você usa anotações, lembra que eu falei? Monitorar o treino, fazer anotações, isso aí vai ser extremamente fundamental para... Fala, Marcos, beleza? Isso vai ser extremamente fundamental para você organizar o seu treino, tá? Então, você vai fazer isso. E aí o que acontece? Você vai fazer volume, intensidade. Já olhei, professor, já olhei o volume, já mexi no que dava no volume, já olhei minha intensidade, eu já estou trabalhando forte. E aí tem outro fator, né? Se você perceber que todo treino seu é lenha, todo treino seu é forte, o erro está aí. Eu até usava uma frase bastante vezes, que quem treina forte todo dia não está treinando forte mesmo nunca, né? Porque o cara nunca vai estar totalmente descansado para poder entregar a força ali. Olha o que o Marcos mandou. Estou voltando aos poucos, treinando por tempo, 1 hora. Mande do ritmo. No mesmo ritmo, isso. Aí, se você tá voltando, viu, Marcos? Nesse período de retorno aí, 3, 4 semanas, já dá para matar um retorno e já começar a mudar o ritmo dentro do treino. Tá legal? Se você tá sem acompanhamento, faz 3, 4 semanas aí no mesmo ritmo, mas depois já começa a fazer uns intervaladinhos malucos no meio. Tá legal? Então vamos lá. Mexeu no volume, mexeu na intensidade, e ainda precisa mudar alguma coisa, que você vai mudar o estímulo. Você vai mudar o estímulo que você faz. Observa, todas as vezes que eu saio, eu pedalo em tal percurso, eu faço com tal média, eu pedalo em tal cadência, muda a cadência. Muda a cadência.
Se você está pedalando sempre com a mesma cadência e você está no platô de performance, muda a cadência para mudar isso. Dá um novo estímulo, lembra que eu falei? Dá um novo estímulo para o seu corpo, dá um novo sinal para ele. Aí de repente você está lá sempre, ó, já é treinado, já tem uma cadência estabelecida e aí você estagnou, está no platô de performance e a sua cadência é de 80 RPM. Cara, vamos mexer com esse negócio, vamos bagunçar e vamos começar a pedalar 100. Ah, nossa Marcos, mas quando eu vou pedalar 100, sair do 80 para 100, eu sinto uma batedeira no coração, eu sinto falta de ar. Gente, mas era isso que o seu corpo precisava, o seu corpo precisava sair da onde ele está. Não que você vai ficar sempre pedalando numa cadência de 100, mas você precisa mudar o estímulo. Do que você estava fazendo, alguma coisa tem que ser mudado, né? Às vezes eu passo treino com um aluno para eles ficarem várias vezes subindo a mesma subida. É estímulo diferente, porque você não vai encontrar isso durante um percurso. Mas aí ele precisa disso, estímulo. Vai fazer treino de tiro, vai fazer treino de tiro no plano, vai fazer treino de tiro parado. É tudo estímulo diferente. Então, mexe no volume, mexe na intensidade e começa a promover estímulos intencionais. Por exemplo, um estímulo fácil. Eu saí para pedalar no sábado. O que aconteceu? Eu encacetei. Toda subida que eu encontrava, eu subia em pé, a subida inteira. Não era um treino que a proposta era forte, mas o fato de eu colocar e subir todas as subidas em pé, já foi um estímulo diferente para o meu corpo. E olha que tinha muitas subidas que se eu subisse sentado, eu seria mais rápido, eu seria mais efetivo. Porque a roda estava patinando ali, sabe? Era aqueles pedrisquinhos. Só que eu queria colocar esse estímulo para o meu corpo. Eu queria provocar esse desequilíbrio, né? Então, faça estímulos diferentes. Tem infinitas formas de dar estímulo para o seu corpo para que você saia desse platô de performance. Legal? E aí, uma outra coisa que você vai fazer... então vai lá, mexe no seu volume, mexe na sua intensidade, começa a provocar estímulos diferentes. Beleza? Aí um outro fator, encontrar os seus pontos fracos. Tá? Por que eu digo assim, encontrar seus pontos fracos? Vamos imaginar que você já está muito forte, né? Vamos imaginar que só tem um brutão me assistindo aqui, só tem uns caras fortes mesmo pra caramba. E aí você já chegou num limite que se torna difícil para evoluir. Porque assim, quando você começa a treinar, você evolui bastante rápido. Mas quando você tem um longo período já de treinamento, quando você já ficou forte, as melhoras, a evolução são pequenas, né? Às vezes o aluno meu entra comigo aqui, ele entra rodando a 18 de média e de repente está rodando a 24 de média. Aí ele fala, uau, caramba! Né? Ele entra rodando a 22 de média e de repente está 25, 26, ele fala, nossa, então daqui um ano eu vou estar um animal, então eu vou estar forte demais. Só que não é assim que funciona. Porque quando você está num pedalando normal e você começa o treinamento, tem uma evolução muito grande. Tem uma estilingada ali, o seu corpo reage muito bem. Porque tem um grande gap de tudo que seu corpo podia produzir energia e não estava produzindo. Já quando você já tem um tempo de treinamento nas costas, quando você já está forte, quando você já está evoluído, as evoluções são feitas em doses pequenas. Tá? Doses pequenas. Às vezes, vamos imaginar assim, eu gosto de falar da média porque é uma linguagem que fica bem claro, todo mundo entende. Vamos imaginar que você está fazendo lá o seu percurso e você está fazendo com 27 de média. A sua evolução, você não vai para 28, muitas vezes assim logo de cara, se for um percurso bem difícil. Você não vai sair de 27 para 28, você vai sair de 27 para 27.2. Treinou pra caramba, treinou 2 meses, 27.2. Por quê? Porque quanto mais treinado você for, mais difícil fica para evoluir. Porque você está chegando mais perto do seu limite fisiológico. Você já teve um grande gap de evolução. Então, quanto mais treinado você for, mais difícil fica para evoluir nos parâmetros fisiológicos.
frequência cardíaca, a débito cardíaco, a inervação da musculatura, a limiar de lactato, VO2, tudo isso daí é que fatores fisiológicos. E aí vai chegando num ponto em que os seus fatores fisiológicos ficam mais difíceis de evoluir, porque já está chegando no limite. E aí o que você tem que fazer? Procurar os seus pontos fracos. Procurar os seus pontos fracos. De repente, vamos imaginar assim, você é um cara que está competindo, uma mulher que está competindo, e seu objetivo é ir bem nas provas. O que vai fazer você ir bem na prova? Tudo que acontece ali dentro da prova, né? Seu tempo de recuperação depois de uma subida, o seu tempo de responder a um ataque, a sua técnica numa descida, a sua habilidade de pegar uma roda de alguém, né? Tem pessoas que não conseguem lá na roda. Então tem vários fatores que vão definir, ali se a gente pensar só em prova, que vão definir o resultado de uma prova. E aí se você vai encontrando os seus pontos fracos, você mesmo que não tenha muito para melhorar ainda na questão fisiológica, mesmo que esteja difícil para melhorar o seu organismo, você tem fatores a ser melhorados. Né? De repente, deixa eu ler o que o Altamiro mandou, que daqui a pouco eu perco. Só dicas top, mesmo eu já há anos em cima da bike aprendo a cada dia. Obrigado, Altamiro, cara, fica aí com a gente que você vai aprender bem, tá? Então, por exemplo, tem aluno meu que foi fazer a prova, né, e agora a gente tem que focar na técnica, porque a técnica foi um fator determinante para ele, é um ponto fraco. Então, de repente, ele já está forte, ele teve uma grande melhora fisiológica, ele ganhou força, ganhou potência, ganhou resistência a lactato, e aí o gap para melhorar todos esses fatores aí vai ser um pouco demorado, vai ser um pouco mais difícil. Só que aí tem alguns outros pontos que a gente consegue melhorar mais rápido, como por exemplo o tempo de descida dele. Se ele passar a descer melhor, ele vai concluir a prova num tempo menor, num tempo melhor. Tá? Então a gente vai procurando os pontos fracos. Tá? Vamos imaginar, a dificuldade dele é subida, começa a treinar subida em pé. Tá trabalhando os pontos fracos. A sua dificuldade de repente é manter o batidão, o tocadão. Eu tenho um aluno que sobe que nem um monstro, sobe forte, mas na hora que tem um planão lá, se o cara fica 40 minutos num planão tendo que manter a tocada, acabou o homem, porque o que ele acostumou a fazer é subir e descer. Então encontre os seus pontos fracos. Todos nós temos algum ponto fraco para melhorar, tá legal? E aí de repente para você vencer um ponto fraco é simplesmente se ajustando seu treino ou entrando com funcional. Tá? Eu gosto muito de treinamento funcional, e aí o funcional acaba tirando vocês da zona de conforto só de trabalhar em cima da bike, beleza? Pessoal, tudo que eu coloquei aqui na lista eu falei para vocês, tá? Eu acho que foi uma bela de uma explanada aqui em platô de performance. Vocês podem entrar no platô de performance sim, mas se fizer tudo isso que eu comentei aqui, vocês ou vão sair desse platô de performance ou vão conseguir driblar ele, né? Porque se de repente você entrou no seu platô de performance, ajustou o volume, não saiu, começou a ajustar a intensidade e não saiu, mas nesse processo você está analisando os seus pontos fracos e está ali trabalhando em cima dos seus pontos fracos, o seu corpo fisiologicamente não melhorou, mas você vai conseguir render melhor no pedal, você vai conseguir desenvolver melhor o seu pedal. Legal? Porque você foi resolvendo seus pontos fracos, né? Às vezes, na média, vamos levantar uma situação hipotética aqui. Às vezes, na média final do treino, você entrega o mesmo valor, 27 de média. Vai lá, você fez no começo do ano lá um pedal com 27 de média, você fez agora com 27 de média, né? O resultado final é o mesmo. Mas de repente, você fazendo tudo isso que eu falei, você pode não estar no platô de performance porque o seu tempo de recuperação depois de uma subida era melhor, né? De repente você conseguia
responder um ataque melhor. Que nem o pessoal quando começa a fazer intervalado começa a sentir muito isso, que aí eles dão uma pancada e depois de pouco tempo já estão recuperados, conseguem se restabelecer. Então o resultado final foi o mesmo na velocidade, mas o que aconteceu durante o treino te mostra que houve evolução, tá certo? Então tem que analisar tudo isso. Treinamento, gente, treinamento é coisa linda, porque não tem regra, não dá para ter regra, é simplesmente analisar caso a caso e ver o que está acontecendo com cada pessoa. Aí tem todos esses parâmetros que eu falei para vocês aqui, e aí dá para analisar, beleza? Pessoal, qualquer dúvida a mais sobre platô de performance, pode me perguntar no direct, os meus alunos conversam comigo mesmo, e aí a gente vai encerrando por aqui, tá? Muito obrigado a vocês que estiveram comigo esse tempo todo, cara, é top demais, foi 50 minutos, cara, 50 minutos falando de live, falando de platô de performance, mas eu acho que deu pra concluir o que eu queria, valeu? Quem chegou mais tarde, a live vai ficar gravada depois no YouTube, valeu Altamiro, cara, valeu, valeu Ricardo. A live fica gravada há um tempo aqui no Instagram, até eu conseguir pegar e passar lá pro YouTube, aí depois que eu passo pro YouTube, fica só lá. Inclusive, ó, Flávio Borges, ele, ó, tem bastante aluno meu aí também, cara. Esses caras são... Eu costumo falar pra minha esposa que os meus alunos são foda, cara. Meus alunos são... coisa linda. Eu não tenho um aluno chato sequer, cara. Todos meus... Não é puxando saco não, cara, mas meus alunos são bons demais, tá? Estimular a volta, muito bom. Ó, aí é o seguinte, eu tava olhando lá no YouTube, cara, acho que já tem mais de 20 lives só salva no YouTube. Cara, muita live lá. Então quem quiser aprender mesmo é só fazer eu vou separar um dia lá numa playlist só de live. Valeu, ó, Jonas tá aí, Wagner, Irineu, o Mauro, só gente, o Vitório acabou de entrar, pô, Vitório chegou tarde, beleza? Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.